Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Pingo é Letra. Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista independente. Trago pautas quentes. Eu sou Rodrigo Figueiredo, advogado, e quero te fazer pensar diferente. Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do Pingo é Letra, né? Então, hoje a gente vai receber aqui o Robson Bizarria. Ele é diretor do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará. E por que a gente chamou um representante da área de imóveis? Porque a gente sabe que o país está vivendo uma crise há muito tempo nessa área. E, Robson, a gente quer saber qual é o prejuízo dessa crise que já vem durando um bom tempo. Bom, realmente, de fato, nossa crise ela não é de agora, né? Ela já vem antes de meados de 2015, né? De 2015 a 2019, nós passamos por muitas incertezas no país, mas o mercado imobiliário é um mercado promissor, sempre foi, é um mercado que ele precisa, ele necessita, né? Nós temos ainda um déficit habitacional muito grande, então às vezes tem muitas situações pontuais e outras de investimento, e às vezes o mercado melhora pelo setor da necessidade em si, né? E o acompanhamento de um panorama geral. Nós tivemos um período de incerteza, e essas incertezas na área da política, na econômica, isso aí realmente de fato veio prejudicar demais o mercado imobiliário. Sempre que tem esses percalços no mercado, a gente sente, o mercado sente isso, mas como eu falei, ele não para, é dinâmico, nós precisamos, realmente é uma família que precisa vender aquele imóvel porque já não é mais compatível para ele precisa de um imóvel maior, precisa de uma necessidade então, e vem aí a questão da venda do imóvel, isso aí está sempre acontecendo pela troca, compra e venda do imóvel. Agora, Robson, a gente vê uma crise ainda maior justamente por causa da pandemia. Sim. A gente viu que no começo de 2019 as coisas estavam começando a funcionar, crédito imobiliário farto, a Caixa Econômica baixou os juros, hoje há um facilitador tremendo, principalmente por parte dos bancos oficiais, né? A Caixa conseguiu abrir. Agora, como é que as pessoas têm que se virar nesse momento? Porque tem gente que perdeu o emprego e aí está precisando vender um imóvel para poder garantir o sustento da família. E aí acaba perdendo dinheiro. É melhor aguardar ou se aventurar num negócio a qualquer preço? Toda aventura, não já diz, né? Tem o seu risco. O mercado imobiliário não é diferente. Agora, como eu falei, nós tínhamos essa retração de 2015 a 2019. Então o mercado estava ainda necessitando crescer, necessitando lançar novos empreendimentos. E aí nós fazemos um comparativo, e eu diria até que se não fosse de fato a pandemia em si, nós estaríamos hoje vivenciando um boom imobiliário ainda. Olha só. Porque Sério? realmente a retração que nós estávamos foi tão grande que gerou uma expectativa no mercado de 2020 que surpreendeu a todos. Não, já dava para perceber. Nós tivemos um crescimento muito alto em 2020. E já dava para perceber, porque os prédios estavam voltando a ser construídos. Então é um negócio impressionante. Mas empreendimentos voltando. Sim. Mas vocês tinham uma expectativa realmente melhor do que foi 2012 ou algo retomar aquele panorama econômico? 2012 com muita coisa sendo lançada, outras sendo compradas, Eu diria que reformas. o mercado aprendeu muito em 2012. Houve muitas especulações em 2012, a Copa do Mundo trouxe também muitas especulações, e o mercado aprendeu demais, principalmente os grandes empreendedores aprenderam muito em 2012. Então nós vimos uma retração, e que a gente via a necessidade de crescer, estávamos indo num patamar razoável de crescimento constante. Agora, em 2020, nós realmente foi uma surpresa muito grande, essa pandemia atrapalhou todos os setores, não foi diferente no mercado imobiliário em si, houve realmente muitas pessoas que perderam emprego, infelizmente, isso atingiu, né, impactou demais, e aí houve até aquela surpresa nossa, nós achávamos que o mercado não ia reagir. Mas de junho de 2020 para cá, somente em junho, julho, depois que se passou um pouco mais essa situação assustadora que nós estamos vivenciando, que ainda estamos vivenciando, né? As pessoas estão assustadas ainda. Mas o mercado, como eu falei, existem as necessidades. Principalmente as pessoas que passaram a viver mais no seu imóvel. Porque é incrível
incrível, mas isso acontece. Ela deixou de viajar para Deixou de pensar numa casa melhor, né? Exatamente. E aí ele viu a necessidade dos móveis, o móvel tem que ser mais funcional. Eu não prestava bem atenção nisso. Agora, como passou a fazer um trabalho mais home office, ela passou a utilizar mais o móvel. Valorizou o ambiente da as pessoas também ficaram mais tempo dentro de casa. Todos eles juntos. Aí virou, olha, seria interessante se não tivesse mais um quarto, seria interessante se a gente não tivesse uma área de lazer. E aí é onde entra a nova tendência, entendeu? É o empreendimento com área de lazer, é um empreendimento que tem área de lazer, que tem uma sala comercial vizinha, que a pessoa já fica ali vizinha ao seu próprio apartamento. Então, novos empreendimentos desses patamares foram lançados e foram sucesso de vendas em 2020. Aí eu te pergunto já dentro desse tema, teve então, você tem essa percepção, houve um aumento de imóveis residenciais, uma estabilização ou queda para imóveis comerciais ou não? Cresceu tudo? Cresceu. Comercial, obviamente, ele teve uma certa retração, principalmente no que concerne a parte de locação imobiliária. Né? Mas o residencial, ele realmente foi numa linha ainda maior. Embora, como eu estou falando, houve muitas expectativas, né? Aliás, as expectativas que realmente fosse uma questão de tendência de crescimento ao mercado, e essa retração que houve, né, ocasionada pela própria pandemia, aí nós geramos assim um medo, uma incerteza. Quando a gente viu que a coisa estava acontecendo, o mercado de novo reagiu em 2020 e novos empreendimentos foram lançados, inclusive na área comercial também, e que graças a Deus foi um sucesso de venda. Então, eu diria que o residencial ele teve um patamar maior, mas o comercial ele ficou um pouco retroagindo, mas ele também teve a sua aceleração, teve um crescimento. Tanto não é à toa que nós tivemos muito sucesso na venda da área comercial também, empreendimentos lançados. Agora, voltando à sua pergunta, quando você falou sobre a questão da pandemia, o que fazer, eu vou me aventurar, eu perco isso, eu vou perder meu imóvel. Olha, por incrível que pareça, em 2019 nós tivemos mais distratos do que nós tivemos em 2020. O que é o distrato? Explica um pouquinho. O distrato a pessoa realmente comprou aquele imóvel e ele foi submetido por alguma incerteza, alguma insegurança, talvez até mesmo o próprio emprego que perdeu, e ele vê que não tem mais condições de fazer o pagamento daquele imóvel, funciona de imóvel financiado, né, obviamente, e aí ele vem a distratar o imóvel, vem a cancelar aquela compra. E aí ele realiza muitas vezes de cunho extrajudicial, acordando com a construtora, né, com o comprador, aliás, com o vendedor, né, pessoa física, mas aí, quando não se tem um acordo, infelizmente se chega a uma negociação de acordo, vai ser de cunho judicial. E a justiça vem a resolver essa situação. Tanto foi os casos de 2018, 2017, 2016, 2015 para frente, tanto aconteceu que foi necessário o legislativo chegar a uma lei nova para isso, que é a lei do distrato, menos uma lei. Para que o comprador não tivesse tantas perdas, né? Tantas perdas, e aí o mercado se tornasse razoável, dentro de uma razoabilidade, uma equidade, um equilíbrio, em que as partes não ficassem sofrendo tantas incertezas, porque também não é natural a segurança econômica de uma construtora. Aí eu te vendi um imóvel, já estou certo que eu vendi, já vou comprar um novo terreno, já vou lançar um novo empreendimento, quando de repente ele se depara com muitas situações de devoluções do imóvel e ele tem que devolver dinheiro corrigido. Então não é razoável. É a minha insegurança jurídica, né? As construtoras perdiam capital de giro porque tinham muitas indenizações para fazer. Sim. A legislação não era clara em relação a quem deveria pagar o corretor em determinados empreendimentos e, ao mesmo tempo, a parte que queria a devolução, às vezes, queria exigir muito mais do que lhe era cabido. Por exemplo, você vai desistir de um negócio que teve um custo, você não vai assumir nenhum prejuízo, você quer o dinheiro integral de volta. Para algumas coisas não é certo, mas para um imóvel que é algo mais complexo não era razoável. Aí nisso houveram muitas ações no STJ, STF, e uma nova legislação veio para abrandar os ânimos. Abrandar os ânimos e tentar deixar um ponto de equilíbrio, né? Porque muitas vezes, se você fizer um cálculo, como ele falou, justamente, você pode acabar que sendo um negócio lucrativo.
Eu vi muito caso assim. Porque, veja bem, eu te paguei, te dei um sinal lá e comecei a pagar aquelas parcelas, e com uma segurança ou outra, aquele imóvel não atendeu aquela expectativa de valores, porque não é uma matemática tão certa. Né? E aí eu disse, não, peraí, eu fiz uma aplicação, eu vou receber meu dinheiro corrigido de volta. E aí, se você pegar isso, eu vou dar um desconto só de 10% do que você pagou, e eu receber os 90% corrigido, vai ser maior do que o que eu já paguei. Entendeu? Então, às vezes, não era tão interessante. Agora, em contrapartida, no outro lado, realmente, de fato, para aquelas pessoas que perderam o emprego, ficaram numa situação de vulnerabilidade extrema, e realmente não tinham condições de pagar, eu vou perder tudo que eu paguei. Porque geralmente as construtoras, o empreendedor, diria, não, eu vou te devolver 50% que você pagou. E realmente aí a perda é bem substancial. E aí com a nova lei, desses contratos novos, né, aí se chegou a uma razoabilidade que o mercado já entendia, às vezes, alguns panorâmicos jurídicos já foram decididos dessa forma, se descontar apenas 20%, 25%, até 25% do que a pessoa pagou. E outro detalhe é que nós estamos falando de uma maneira de empreendedorismo, entre construtor, comprador, mas e os imóveis financiados? Eu posso existir? Eu comprei um imóvel financiado, será que eu posso existir? Pode. Com a nova lei, pode. Infelizmente, ainda não é tão, obviamente, tão assim, sociável, assim, tão menos arredio como seria. Você pode devolver, você não vai ter mais a obrigação das parcelas, mas primeiro você tem que ver e analisar se isso é compensador realmente. Então, porque primeiro você vai ter que colocar o imóvel em dia, se tiver atrasado vai ter que estar em dia, você vai ter que transferir o imóvel, né, para o agente financeiro, seja lá qual banco for que você tenha contratado, mas você vai ter que ter o custo capturado em cima disso, né? E aí você vai ter que entregar também, se você tiver feito alguma mudança no imóvel, você tem que entregar ele ao estado rolante, entendeu? Então, assim, você vai ter despesa. Agora, o bom disso, que se pode tirar de bom disso, é porque pelo menos você não vai ter aquela obrigação que geralmente são 320 meses, né? Agora, pois é, Robson, e o que eu quero saber é exatamente disso. O governo Bolsonaro ele tinha a preocupação exatamente de não deixar o mercado, principalmente por causa do sonho da casa própria que o brasileiro sempre teve. A Caixa Econômica, eu acho que ainda é a principal financiadora imobiliária do Brasil. A queda nessas taxas de juros deu uma aquecida no mercado? Sim, foi muito promissora. O mercado imobiliário reagiu com bons olhos. Né? A taxa Selic baixou, nós estamos com abaixo dos 2 dígitos, isso é muito importante. Incentivo demais o mercado imobiliário, porque todos os bancos acabam acompanhando também, obviamente, o mercado financeiro como todo, e aí então nós temos umas taxas de juros gerais, tanto o banco público quanto o privado. A Caixa Econômica, obviamente, puxou, né, ela vem baixando, né, os juros, e aí também o programa do governo Bolsonaro, a Casa Verde e Amarela, e principalmente na região norte e nordeste, nós temos uma taxa de juros ainda menor, que é ainda melhor para o mercado imobiliário. Tudo isso serviu para impulsionar o mercado imobiliário. Né? E aí uma coisa leva praticamente a outra. Né? Nós temos realmente impulsionado um efeito maior de crescimento para o mercado de programas médios e de grande porte, né? Que são os imóveis de grandes valores, de médio a valores mais elevados. Mas se eu tenho um mercado imobiliário que está também atingindo um crescimento razoável, ainda que nas classes mais baixas, principalmente por conta dessa taxa de juros menor, eu vou impulsionar o mercado imobiliário como um todo. Veja que o construtor ele vai se capitalizar melhor e vai começar a lançar novos produtos e produtos ainda maiores para o mercado. É um dos mercados mais complexos do Brasil. Você imagina, o mercado imobiliário ele não só produz uma casa, mas todos os materiais que estão dentro de uma casa são produzidos por uma fábrica de alguma coisa, seja de cimento, de fio, de tinta, de tijolo. E aí, quantos empregos diretos e indiretos o mercado imobiliário não fomenta? Desde a construção civil ao mercado de reformas, ao mercado de compra e venda. Aí onde entra um detalhe. Eu quero até complementar, que eu sei que você vai falar, mas enfim, essa questão aí, as construções voltaram à sua atividade ou pelo menos não pararam totalmente. Qual foi o índice de contaminação desse pessoal? Você sabe?
Não, alto, baixo, a sua percepção, pelo menos? Conhecimento exato, apesar de que houve nos últimos decretos, né, principalmente aqui no estado do Ceará, uma redução dessa mão de obra para realmente acompanhar os efeitos da pandemia. O prejuízo aqui no estado do Ceará foi grande. Foi grande. Foi grande porque realmente teve construtores que de uma hora para outra teve que parar a sua produção. E aí, será que compensa funcionar só com 20% da minha mão de obra, 30% da minha mão de obra? Muitas vezes não compensava. E outra situação que até eu ia falar, para o construtor em si, não tem sido fácil. Porque apesar de que o mercado realmente imobiliário tenha melhorado, os produtos realmente têm vendido de uma forma bem mais, além da expectativa, porque a gente realmente esperava no mercado, mas os insumos estão faltando. A pandemia atrapalhou de forma. E aí existe uma pressão muito grande, principalmente no início do INCC, que é a Agência Nacional da Construção Civil, sobre essas elevações de preço dos insumos. Né? E aí o que realmente precisa haver aí um certo equilíbrio nesse lado, para tentar realmente resolver e auxiliar o mercado imobiliário, porque é o que nós estamos precisando. Robson, não sei se você tem essa percepção, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Da falta de lógica em relação aos decretos para fechar a indústria. Porque não morreu metade do presídio, não morreu metade da favela. Então, se lá com menos condições sanitárias, um ambiente relativamente insalubre, a coisa não se alastrou, exterminando metade da população, me parece um mínimo pouco razoável fechar fábricas, acabar com empregos, a custo de quê? A pretensão realmente de quê? Né? No começo, lá, quando não se conhecia o problema, se tinha uma percepção da pandemia catastrófica. Sim. Mas passou-se um ano e a gente vê manutenção de decretos, pressão governamental sobre o mercado. Lembrando que o governo não produz nada, ele vive de imposto, ele vive do que a gente produz. Sim, porém, então você já tira que, de certa forma, não atinge só quando ele faz um decreto, né? Ele não atinge só Um setor, né? Ele atinge todo o setor e acaba que depois chegando na máquina pública, né? Então, o que eu penso nisso? Estamos aprendendo na máquina, infelizmente estamos aprendendo na cara e na coragem, com a pandemia. No primeiro lockdown, as indústrias fecharam, foram obrigadas a fechar, mas já nesse segundo e último, principalmente aqui no estado do Ceará, alguns setores da indústria ficaram funcionando. Isso aí já nos deu uma outra visão de mercado. Você viu que os empregos já foram menores, e a taxa de emprego já foi produzindo, já foi melhorando, os insumos não estão faltando tanto como faltavam antes. O tijolo, incrível que pareça, ele chegou a ser uns R$800 no livro de tijolo, e você comprava 350. O lockdown meio que quebrou um monte de olarias aqui no estado, né? Ficaram basicamente os grandes e os pequenos. Quanto tempo você acha que a gente se recupera nesse mercado? Quanto tempo vai levar para a gente recuperar tudo isso? Olha, o desastre é grande, realmente atingiu toda a área, não só o mercado imobiliário em si. A pancada realmente foi sentida por todos os setores, porém, como eu te falei, nós temos aí uma necessidade de crescimento. Nós temos uma urgência, né? A gente tem urgência. Nós temos necessidade. E aí você crescer em países que já estão lá, que já cresceram, que não tem mais para onde expandir, é diferente. Mas o Brasil tem espaço para crescer. Nosso estado, o estado do Ceará, tem espaço para desenvolver. Nós temos ainda terras para serem produtivas, nós temos muitos empreendimentos para nascer, nós temos espaço para isso. E isso é uma vantagem, isso é que nos traz uma esperança de que essa recuperação é tendencial que seja rápida. Principalmente se a gente chegar a um eixo geopolítico, né, também econômico, de uma forma mais estável, para poder todos os setores se ajudarem. Recentemente nós estivemos no interior, no Juazeiro. E assim, a percepção que eu tenho é, quando o Estado não atrapalha, o negócio funciona. Quando ele cumpre a sua função, que é dar segurança e justiça, isso é, fazer com que a lei seja cumprida, aí a coisa flui. Juazeiro do Norte me impressionou, eu acho que impressionou também a região. Juazeiro, ao longo dos anos, ele é um ponto fora da curva. É muito interessante Juazeiro, foi muito bom, eu até já iria comentar sobre Juazeiro, Sobral,
Mas Juazeiro, principalmente, ele é um ponto fora da curva. Nós tivemos aí crises violentas no passado, e sempre Juazeiro ele sentiu a crise, mas não foi tanto quanto Fortaleza. Entendeu? Mesmo porque o gestor lá foi compreensivo o suficiente para fazer vista grossa com relação aos decretos governamentais. Nós tivemos um mercado imobiliário bem promissor em Juazeiro. Eu fiquei espantada com a qualidade imobiliária de lá, sim, cara. sim. Um negócio impressionante. O mercado imobiliário em Juazeiro do Norte foi um dos que mais subiram, em termos de metro quadrado. É impressionante. Realmente, Juazeiro, eu diria que ele é um ponto fora da curva. É a capital do sul do estado, vamos dizer Sim, assim, né? É a capital do sul do estado. Robson, eu queria falar uma coisa. Porque quando a gente fala em sindicato de corretores de imóveis, em sindicato da indústria da construção civil, a gente sempre fala daquilo que está para se negociar, vender, compra e venda. A gente está vendo a capital cheia de loja alugas. E esse mercado? É preocupante. Eu defendo a ideia de que realmente haver um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, tem que ser negociado. Talvez não seja o momento da gente passar esse reajuste do aluguel, como foi realmente feito pelos índices do IGPM, que Deus se barrou aí mais ou menos 30% daí. Ou seja, isso aí é muito alto, é muito assustador. Eu defendo que essa questão de locação, principalmente do lado comercial, tem que haver entre o locador e o locatário uma compreensão, uma compreensão pelo momento. Talvez não devia suspender, mas reduzir e depois quando o mercado voltar ativo novamente, principalmente por conta dos decretos, porque foram obrigados a fechar. Eu tenho amigos em São Paulo que eles têm vários imóveis comerciais e preferiram deixar lá as pessoas, mantendo o aluguel estável, né, até às vezes fazendo redução, para não desocupar o imóvel. Porque a grande preocupação em São Paulo, eu não sei aqui, né, é a invasão. Tem outro, você falou isso, além da invasão, para a nossa realidade aqui, eu vou fazer uma pergunta muito importante para ele responder para o nosso público. O que é que acontece com o imóvel fechado no Ceará? Opa, deteriora? É uma pergunta gasta dinheiro para manter? Sim, claro, com toda certeza. Era o que eu já iria comentar, porque veja bem, é razoável você ter um ponto alugado e aí você fazer um equilíbrio. Uma convenção temporária. Eu vou aumentar, em vez de aumentar, eu vou dar uma baixada aqui no teu aluguel, já que tu está fechado, está funcionando só através de delivery, dependendo do setor. Né? Então a gente vai aqui dar uma amenizada, a gente passa aí uns 3, 4 meses assim, depois a gente volta. É mais razoável fazer isso do que ficar com o teu ponto fechado, risco realmente de invasão, pagando IPTU, tá? Manutenção. Então, veja bem, desvalorização. Porque, como você diz, o inquilino, ele é obrigado a manter aquele prédio, ele é obrigado a pintar, e se for uma loja, eu tenho que deixar minha fachada da loja bonita, mesmo fechada, eu tenho que deixar minha fachada da loja bonita. Eu tenho que divulgar meu produto. Então, assim, se aquela loja estiver alugada, meu prédio está valorizando. É melhor para mim. Poxa, é bem melhor para mim eu deixar ele alugado, eu deixar ele pelo menos fazendo a manutenção, pagando o IPTU, do que eu deixar ele desalugado. O risco de depredação, não sabe o que pode acontecer. Mas enquanto ele está lá alugado, ainda que o meu aluguel esteja num ponto de equilíbrio, de uma negociação, mas eu tenho uma pessoa cuidando do meu imóvel. O teu imóvel está valorizando. Aí ele estabilizou o mercado, vai. Não, o teu imóvel está valorizando. É uma poupança. Deixa lá, tu não está perdendo dinheiro. Vai perder dinheiro como? Se eu fiz um aluguel, o inquilino fez uma fachada bonita do meu imóvel e por imposição minha, eu obriguei ele a desocupar porque ele não quer pagar. Ele não quer pagar porque ele não pode. Ele não quer pagar porque ele não pode. Todo mundo no mesmo barco. É melhor esperar, ter É paciência. uma questão de entender o custo-benefício, né? Que tipo... Entender a dor do outro, é o custo-benefício. Então, peraí. Então é melhor aquela fachada que foi tanto investida, que foi tão cara, que ele já foi um excelente inquilino, já te pagou sem atrasar nada. Não tem nenhum problema contigo. E ainda, pelo contrário, valorizou o teu imóvel. É melhor que ele soltou. Não.
É melhor que eu deixe no lugar. Robson, a gente já está chegando ao final. Eu queria antes uma última pergunta. Pois não. A questão da qualidade profissional do corretor de imóveis. Sempre há uma relação de desconfiança de quem está querendo vender ou comprar um imóvel com relação a esse profissional. Isso mudou? Olha, é um momento que a gente tem combatido bastante lá no sindicato, nós temos feito bastante cursos, a gente tem chamado muito o corretor de imóveis para o sindicato, para que ele possa aprender mais, está se valorizando mais no mercado, fazer mais cursos de adequação ao mercado em si. É uma situação bem perigosa, porque essa relação a gente não sabe quem está te vendendo. Você tem que procurar se o profissional realmente, de fato, ele é um profissional, se é um corretor de imóveis, porque, infelizmente, não com todo o mercado, mas principalmente o mercado do corretor de imóveis, a nossa classe, infelizmente qualquer um pode dizer, não, eu sei de um imóvel que está vendendo, eu vou te dar uma dica, o cara já se acha pelo corretor, às vezes ele ganha ali uma ajuda ali, o cara deu assim, uma gratificação para ele já se acha que um corretor já vai assim, não é exercício legal da profissão, tá? Então, às vezes acaba disseminando uma cultura diferenciada, mas nós temos a nossa profissão regulamentada, tá? E eu às vezes até digo que é ideal que você possa aprimorar ela com outro curso superior, um curso talvez de contabilidade, de administração, de advocacia, para que você possa entender como funciona realmente o mercado imobiliário, a se adequar às realidades, poder ajudar o seu cliente da melhor maneira possível, ajudar talvez na área da tramitação, na área da administração daquele imóvel, fazer uma boa avaliação do mercado, isso é muito importante, porque não criar uma expectativa, se você criar uma ilusão ao seu cliente, você pode acabar atrapalhando essa situação e atrapalhando o setor imobiliário. Se o imóvel vale 300, você vai pegar o imóvel e diz que ele vale 500, vale 1 milhão, eu vou iludir meu cliente. O imóvel acaba aqui, porque o mercado ele é único, ele não vai vender. Se o imóvel só vale 300 mil, o mercado não vai pagar mais. Não vai pagar mais. Não adianta eu iludir, cara, o teu cliente, que tu não vai conseguir. Tu vai criar uma expectativa errada, uma ilusão errada, e tu vai acabar perdendo aquele cliente. Porque o momento vai chegar. Daqui a 3 meses se não vendeu. Daqui a 4 meses se não vendeu. Não vendeu por quê? Porque a avaliação foi errada. Você criou uma ilusão. É melhor sempre procurar um profissional especializado, gabaritado e, se for o caso, recorrer ao próprio sindicato. Sim, claro. A gente pode estar aí fazendo aí uma ponte, uma indicação. Nesse sentido, dizer quem é o profissional. Eu queria dar os parabéns para vocês aqui, porque eu só vim ter essa clareza depois que eu saí do Estado. A qualidade dos profissionais da corretagem de imóveis aqui no Estado, na minha percepção, é mais alta do que nos outros estados, em especial porque eu morei por muito tempo, que é o Rio de Janeiro, sua terra natal. Aqui existe uma seriedade, então buscar um sindicato, buscar o CRES, buscar profissionais com renome, é de suma importância para que o negócio flua e seja um negócio seguro. Mas, em especial, os corretores do Ceará me transmitem um pouco mais de segurança do que o que eu vi em outros estados. Só esclarecendo para o público que a minha área da advocacia também é o mercado imobiliário, contratos, imóveis e afins. Então, eu vi muita questão de bons corretores aqui que me fizeram falta lá no Rio. Poxa, não dá para fazer isso aqui? Não fazem tanto no Ceará? Não, doutor, aqui a cultura da bicha é diferente. A gente falta, né, principalmente aí vem a nossa federação, a FENASC, que a gente está abrindo aí a universidade, né, para tentar auxiliar esse setor como um todo, mas realmente, de fato, no Ceará nós temos uma preocupação muito grande com isso. Robson, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, conversando com a gente, explicando como é que está a situação, auxiliando. A gente agradece demais e a gente volta na semana que vem com mais um Pingo é Letra. Até lá.